pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre preparação de pele. A preparação de pele é um passo muito importante, que é o que antecede a maquiagem e ela que vai preparar toda a nossa pele para poder receber a maquiagem. O primeiro passo é limpar a nossa pele. Nós podemos limpar com água micelar, água de limpeza ou com o próprio sabonete facial. Esse é o primeiro passo. Você pode espirrar no algodão. Limpar todo o rosto. Após a limpeza da pele, temos que aplicar o hidratante. Ele pode ser em gel, em creme, um hidratante que você já tem aí na sua casa, que você está acostumada a usar. Eu gosto bastante desse em gel. Como minha pele é oleosa, ele não fica tão pegajoso no rosto. Então, esse em gel não deixa a pele oleosa. Você pode aplicar com as mãos mesmo ou com um pincel. Aplicar no rosto todo. Após o hidratante, temos que aplicar o primer. O primer, ele ajuda a disfarçar os poros. Quando a gente tem bastante poros abertos nessas regiões, a gente aplica o primer. Só que ele não pode exagerar, é bem pouquinho e só realmente onde tem o poro aberto. Esse primer da L'Oréal, ele é muito bom mesmo. Então, você põe um pouquinho, ó, com os dedos mesmo, só onde tem o poro aberto. E você aplica dando batidinhas para que ele entre mesmo nos buraquinhos dos poros e faz o disfarce óptico, né? Então é importante que você dê batidinhas para que ele entre mesmo e só onde realmente precisa. Após o primer, o próximo passo é a base. Eu vou fazer uma misturinha com 2 tons de base para chegar no meu tom. Aí você já pode usar a base que você tem costume. E a base, ela pode ser aplicada com as mãos ou com o próprio pincel, mas para dar o acabamento final é indispensável o uso daquelas esponjinhas, sabe? Dar o acabamento com a esponjinha, dando pressionadas para que a base penetre mesmo no rosto, nos poros. Então, é indispensável que você use a esponjinha, desce para o pescoço também, vai puxando um pouquinho na orelha. Todos os cantinhos do rosto, aqui na lateral do nariz. Capricha, para ficar uma base bem uniforme. Após a base, nós vamos aplicar o corretivo. Esse é um corretivo de iluminação, então ele tem que ser ou do tom da pele ou 2 tons abaixo, mais claro que sua pele. Nunca pode ser mais escuro. Então, você vai aplicar aqui abaixo dos olhos. Formando aquele triângulo, não precisa exagerar. Bem pouquinho produto, ó. Você vai fazer esse desenho e com a esponjinha dar o acabamento. Batidinhas, pode colocar na pálpebra também, não tem problema, você pode fechar o olho e já ir aplicando assim. Esse corretivo não espalha muito no rosto, ele tem que ficar concentrado nessa região. Muita gente já vem com o corretivo escuro agora para fazer o contorno escuro, mas eu prefiro fazer em pó, porque ele fica mais natural do que o em creme. Já já a gente chega na parte do corretivo. Agora, com a pele assim ainda úmida, antes de aplicar o pó, eu gosto de aplicar o iluminador e o blush porque ele fixa mais e ele fica mais intenso. Por estar ainda com a pele úmida, ele fica mais intenso e mais bonito e dura mais também. Vou usar esse iluminador na cor champanhe e o pincelzinho bem fofinho e vou aplicar nas regiões que são os pontos altos do rosto, que é aqui nesse ossinho zigomático, que é esse ossinho que tem aqui, em cima da maçã do rosto. Assim, ele fica mais intenso
do que se você aplicar aquele monte de pó e depois tentar vir com o iluminador. Ele não vai ficar tão forte. Aqui no lábio, no queixo. Aí com um pincelzinho menor, um pincelzinho de precisão, o mesmo iluminador nós vamos iluminar o nariz e abaixo da sobrancelha, porém com um pincelzinho menor. Você pega aqui o produto e faz bem no centro do nariz. Tem que ser bem certinho para que não fique torto. Para já deixar a sobrancelha mais inclinada. E aqui na parte interna dos olhos. Para deixar tudo iluminado. O blush. Eu gosto desses blushes que tem um cintilante que parece um iluminado. Ele marca menos que os blushes sem ser cintilante. Porque o blush é um risco você aplicar muito e ficar manchado. Então eu indico muito esses aqui que são mais cintilantes, ó. Eles são mais fáceis de aplicar. E sempre as cores corais combinam com todos os tons de peles. Então se você tiver na dúvida na hora de comprar, compra o que for coralzinho. Ó, aí você aplica aqui na bochechinha e puxa em direção à orelha. Aplica na bochecha e puxa em direção à orelha. Aplica e puxa, aplica e puxa. Não deixa bolinha para não ficar parecendo patati patatá. Então você põe e puxa. Depois nós vamos esfumar. Agora ficou um pouquinho fortinho, mas depois nós vamos aplicar o pó ainda. Bom, após aplicar o blush, o iluminador, a base, nós temos que aplicar o pó. A função do pó é fazer a nossa maquiagem durar mais, a base durar mais. Se você não aplica o pó, fica aquela base que você encosta, ela mancha a mão, mancha o celular, a maquiagem não dura, a gente transpira muito. O pó, ele serve para que a base dure mais. Porém, se você utiliza um pó que é muito grosso, ele vai marcar as linhas de expressões e vai deixar a pele muito craquelada, muito marcada. Então, eu indico usar esses pós aqui fininho, pó translúcido, pó banana. Eles são esses pós aqui, ó, que parece um talquinho, ó. Pode ser de qualquer marca, desde que ele seja bem fininho e não marque tanto as linhas. Eu gosto de aplicar com esse pincelzinho menorzinho, ó. Antes de aplicar, uma dica muito legal. Antes de aplicar o pó, você vem com a esponjinha, tirando qualquer marcação que tenha na sua pele, para depois vir com o pó, porque senão você vai com o pó direto, ele vai marcar e vai ficar aquelas linhas todas marcadas. Então, ó, você olha lá em cima, estica a pele assim, ó, e aplica o pó. Dando batidinha, sem exagerar. Selando toda a pele. Então, quando fala selar a pele, é aplicar o pó. Para que fique sequinha, para que fique uma pele sequinha e não fique aquela pele úmida. Ó, agora eu vou vir com um pincel maiorzinho, bem fofinho também, para aplicar no restante do rosto. Sempre com delicadeza, tá, gente? Não força muito, porque quando você aperta muito os produtos no rosto com muita força, você acaba tirando o que tá embaixo. Então, tem que ser bem delicadinho. O pincel, quanto mais fofinho, melhor. Ó, delicadeza. Selei o meu rosto todo, ó, tudo com o pó. Você pode pôr a mão, que agora ele fica sequinho, não fica aquela pele
grudenta. E vai durar o dia todo maquiada. O contorno, esse é o contorno em pó. Para fazer contorno, ele não pode ter brilho. Ele não pode ser cintilante, ele tem que ser opaco, fosco, para que o contorno fique bem certinho. Então, com um pincelzinho de contorno, que seja bem fofinho também, não pode ser muito duro, senão ele marca. Você vai pegar aqui e o contorno, gente, não se esqueçam, ó. Sempre lembre que ele é do início da orelha em direção à boca. Então, ele tem que ficar na diagonal. Não pode ser reto, não pode ser pra cima, não pode ser assim. Então, lembre-se que ele tem que ficar na diagonal. Ó, você pode até pôr o pincelzinho lá no seu cabelo pra você não esquecer. Ó, ele vai vir de cima pra baixo, de cima pra baixo. Vai lá em direção à boca. Vai de pouquinho em pouquinho, porque se o seu produto for muito forte, ele vai manchar. Então, ó, começa lá em cima no cabelo e desce. Lá em cima no cabelo e desce, ó. Mais um pouquinho. Lá no cabelo e vai em direção à boca. Ele tem que ficar, ó, na diagonal. De um lado. Ó, diagonal. E ele vai subindo para a raiz do cabelo lá em direção à testa. Lá em direção à testa, para fazer o contorno da testa. Ó. Começa na orelha e vai em direção à boca. Sempre quando você pôr o pincel com produto, coloca ele aqui perto do cabelo, porque senão ele tá cheio de produto. Você coloca ele aqui, ele vai manchar o seu rosto. Então deixa pra sujeirinha do pincel ir lá pra frente, ó. Aí você vem subindo pra testa. Aqui na mandíbula, quanto mais definidinha a mandíbula, mais magrinha a gente fica. Aqui embaixo do queixo, aqui ó, nessa gordurinha. Tudo que a gente escurece é igual na roupa. Tudo que a gente escurece, a gente afina, a gente emagrece. E tudo que a gente clareia, tudo que a gente põe luz, ele aumenta de tamanho. Então, se a gente quer esconder essa partezinha, a gente capricha aqui no contorno. Agora, para fazer o contorno do nariz, a gente precisa de um pincelzinho menorzinho, que seja um pincelzinho de precisão, mas que seja fofinho. E o mesmo pozinho que a gente usou no contorno do rosto, a gente vai usar no contorno do nariz também. É muito importante que ele fique bem simétrico, para que o nariz não fique torto. Então, ó, você vai pegar um pouquinho de produto com um pincelzinho. Você vai fechar a pontinha do seu nariz, como se fosse um Vzinho. Você tem que fechar essa pontinha, para que o nariz não fique caído. E vai subir duas retas, como se fosse um Czinho, lá em direção à sobrancelha, ó. Você vai indo em direção à sobrancelha, do outro lado, em direção à sobrancelha. Ó, tá vendo, ó? Você vai fazendo formatinho. Ó, tá vendo? É esse desenho que vocês têm que fazer. Eu deixei ele mais forte aqui para vocês conseguirem enxergar o formato. Ó, tá vendo? Ó, ele liga da ponta do nariz até lá a sobrancelha. Tá vendo? Ó, ele tem que vir aqui e dar uma fechadinha na ponta do nariz. Só que fechar em formato de Vzinho.
Aí agora ele ficou bem marcadinho. A gente tem que esfumar para tirar essa marcação. Para esfumar, eu gosto de pegar aquele mesmo pincelzinho pequenininho que a gente usou para selar aqui abaixo dos olhos e um pó compacto. Agora a gente pode usar o pó compacto porque nós já selamos a nossa pele com o pó fininho, então agora não tem problema utilizar esses pós compactos, porque nossa pele já está selada. E eu gosto de utilizar ele como se fosse uma borrachinha, para ele apagar alguma coisa que a gente não gostou muito, que está muito forte. Então a gente pega um pouquinho desse pozinho e dá uma esfumada aqui nesse contorninho do nariz, para tirar as marcações e não ficar muito exagerado. Como se fosse uma borrachinha mesmo. Ó, a gente deixa bem suavezinho. Se você quer mais marcadinho, pode deixar mais marcadinho. Tá vendo, ó? Aí agora que a gente já fez a parte escura, nós vamos fazer a parte clara, que é a parte do iluminador. Aí com aquele mesmo pincelzinho que a gente usou no início, com o mesmo iluminador, a gente pega aqui na pontinha, ó. E dá mais um retoquezinho. E sobe lá em direção à testa. Ó, e a pontinha. Ó, tá vendo? Aí você vai iluminando, se você quiser mais iluminador, pode caprichar mais, tá vendo? Outra parte legal que você pode usar o pó compacto é se você acha que o seu contorno ficou muito escuro ou você acha que ele não ficou tão certinho, você pode pegar o mesmo pincelzinho com o mesmo pó e fazer um acabamento aqui na parte de baixo, para ficar mais certinho a parte do contorno. Se você deixou ele muito escuro também, o blush também, tudo você consegue apagar. Então é legal você ter um pó compacto para você usar ele como uma borrachinha na hora de apagar alguma coisa que você acha que ficou muito forte. Após passar esse monte de pó, o que nós temos que fazer? Usar uma bruma fixadora. Hoje no mercado existem diversas brumas, tem as brumas hidratantes, tem as brumas fixadoras, pode ser água termal também, eu tenho várias marcas, mas desde que ela seja uma bruma hidratante para tirar esse aspecto de pó que fica no nosso rosto, então ela tem essa função de hidratar a pele e de ajudar a fixar a maquiagem, porque quando molha tudo, a maquiagem gruda mais no rosto. Então você pode caprichar, hein? Pode pôr bastante bruma. Aí você fecha os olhos. Capricha, olha. Molha o rosto mesmo. Ó. Espera secar. Enquanto ela está molhada, não pode pôr a mão no rosto, porque senão mancha, tá? O próximo passo é as sobrancelhas. Hoje existem lápis, gelzinho de sobrancelha, existem esses que parecem um rímelzinho também. Todos são muito legais, você vai ver qual que você gosta mais, se adapta mais, mas é sempre legal você corrigir as sobrancelhas. Mas nunca corrija em preto. Por mais que você tenha o cabelo preto, não faça a sobrancelha de preto porque fica muito forte. Então sempre opte por tons de marrom escuro, marrom claro, para não ficar muito preto, tá, gente? Então, ó, eu vou preenchendo, como a minha já tem um formato, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais grossa e mais preenchidinha. Vai de gosto. Hoje em dia tá muito na moda também você deixar a sobrancelha bem natural, fica bonito também. Eu gosto de preencher bastante, porque como eu tenho a testa grande, ela fica
mais harmônico para o meu formato de rosto. Depois que eu desenho ela com o gelzinho, tem esse... Ele é tipo uma máscara de cílios, só que ele é próprio para sobrancelha e ele é num tom clarinho e ele fixa os pelinhos e também ele dá uma suavidade. Depois que eu defini ela, vim com esse gelzinho, com esse rímelzinho, tá vendo, ó? E deixando os pelinhos todos no lugar. Olha a diferença de uma para outra, gente. Como uma sobrancelha bem definida, ela modifica o rosto, né? Então é muito importante você definir ela, se você gosta, é claro, porque faz uma diferença. Olha, nossa pele já tá pronta. Olha que linda. E super durável, bonita. Bom, nessa técnica de olhos, nós vamos fazer um olho esfumadinho em tom de rosinha com brilhinho. Nós vamos precisar de um pincel bem fofinho, com as cerdas bem macias e com uma sombra mais clarinha. Eu vou usar esse tomzinho de rosinha bem claro para ser a primeira sombra que nós vamos aplicar. Sempre quando nós vamos fazer um esfumado, a primeira sombra ela tem que ser bem clarinha, independente da cor que você escolher para fazer as transições de cores. A primeira cor ela tem que ser bem clarinha, porque ela vai simbolizar a fumacinha. Por que chama esfumado? Porque lembra de fumacinha. Então, o final da sombra tem que ser cor clara. Então, se você escolher as sombras azuis, a primeira sombra que você vai aplicar tem que ser um azul bem clarinho. Se você vai fazer um preto, tem que ser um marrom bem clarinho. Se você vai pegar o verde, tem que ser um verde bem clarinho. A primeira sombra, que teoricamente é a última do degradê, ela tem que ser a mais clara da sua escolha de cores, para que ela seja o final, para que não fique aquela sombra escura sem uma borda esfumada. Então você sempre começa com uma sombra bem clarinha, sempre, gente, para ficar bonito esfumado. E um pincel bem fofo, bem grande. Quanto mais fofo o pincel, melhor. Fiz toda a basezinha com um rosinha clarinho. Agora, eu vou pegar um outro pincel mais de precisão, ó, mais firminho, e vou usar a sombra um pouquinho mais escura, ó, tá vendo? Vai ser a minha segunda cor de sombra e ela é mais precisa, ó. E eu vou aplicar bem na minha pálpebra móvel. Eu já gosto de ir fazendo dos dois lados pra ficar bem igual, tá, gente? Essa é uma dica bem legal. Não tenta fazer um olho, depois fazer o outro, senão complica, tá? Já vai fazendo os dois ao mesmo tempo, que você vai olhando pra frente, ó, e já vai vendo se tá ficando simétrico. Então, tudo que você já faz em um olho, já faz no outro. Ó, agora essa segunda sombra, que é mais escura, eu já não estou indo até lá em cima, perto da minha sobrancelha, onde eu fui com a sombra clarinha. Então, essa daqui, ela tem que ser mais contida, certo? Onde você quer colocar. Ó, vai indo aos poucos. E sempre o final dos olhos tem que ser mais escuro que o início dos olhos. Lá no comecinho, nós vamos colocar glitter, então eu nem vou colocar sombra agora. Ó, aí você já vai olhando para ver se está as duas iguais. Essa é uma técnica mais simples, tá, gente? Nós não vamos usar muitas cores de sombra, porque eu quero ensinar algo mais simples para vocês.
E para fazer o início dos olhos, nós vamos fazer com esse glitter, pode ser glitter ou pigmento. Esse aqui ele é muito bonito, ele é um rose gold, eu gosto bastante dele, ele é bem fininho. E para aplicar glitter e pigmento, tem que usar uma colinha. Não adianta a gente passar o glitter direto nos olhos, porque ele vai cair, vai dar ruim. Então nem tente, gente. Tem que ter uma colinha de glitter, uma colinha de pigmento, para poder segurar o glitter, senão ele não vai segurar. Ó, eu já coloco aqui na minha mão, ó, um pouquinho de colinha. Todos esses itens que eu estou utilizando durante a aula, eu vou deixar uma lista específica com o nome, onde comprar, tá, gente? Como indicação. E várias marcas que eu sei que é boa, que eu indico, tá? Depois eu deixo tudo pra vocês anotadinho. Então, ó, eu coloquei a colinha aqui no início da minha mão, coloquei o glitter aqui na tampinha, ó. Eu vou pegar com um pincelzinho pequeno de precisão, aquele mesmo que a gente usou no nariz. Eu vou pegar um pouquinho da cola aqui na minha mão, aplicar onde eu quero que o glitter fique nos meus olhos. Passa primeiro a colinha, ó. Depois eu já venho logo em seguida e pego o glitter com um pincelzinho, ó. E venho dando batidinhas sem arrastar, ó. Peguei mais glitter e venho aplicando. Peguei mais glitter. E no finalzinho, ó, você pode dar uma leve esfumadinha, ó, pra não acabar o glitter de repente, sabe? Ó. Olha que lindo, gente. Do lado, a mesma coisa. Primeiro aplica a colinha. Onde você quer que o glitter fique. Você pega, agora pega o glitter com o pincel. E vai dando batidinhas. Ó. Gente, outra dica muito legal, sempre que a gente mexe com glitter ou pigmento, às vezes cai uns pinguinhos de sombra no nosso rosto. Então, é sempre legal você usar aquele mesmo pincelzinho fofinho e um pouquinho desse pozinho aqui solto para você limpar o seu rosto. Onde você viu que caiu glitter ou sombra, você usa ele como uma vassourinha, ó, tá vendo? Nós vamos para a máscara de cílios. Caprichar na máscara e depois cílios postiços. Agora vamos colar os cílios postiços. A gente pega a colinha, passa na haste dos cílios. Com o auxílio de uma pinça, pode ser com a pinça ou com os dedos mesmo, que você achar melhor. Eu gosto de colocar primeiro a parte do meio e depois eu vou colocando as pontas. Você pode ir colocando com a mão, com a pinça, com o que você achar mais fácil para você. Ó, tá vendo, ó? Já coloca ele e vai acertando as pontinhas para ele ficar bem certinho. Agora o outro.
Mesma coisa. Ó, coloco primeiro no meio. Depois a gente vai acertando as pontinhas. Ó, tá vendo? E depois que você colocou ele, na hora que ele já tá quase meio seco, você vem apertando ele para juntar os seus cílios postiços nos cílios naturais. Se precisar pôr uma escola na pontinha, vamos supor que a pontinha soltou, você pode passar mais um pouquinho de cola e colocar. Não tenha medo, tá, gente? É prática. Aí depois que você colocou os cílios, você vem com a máscara novamente, ó, e vai dando o acabamento. Pra ficar bem bonito. Eu gosto de aplicar embaixo também. Vamos para os lábios. Hoje, como é uma maquiagem mais simples, vamos fazer um contorno labial com lápis cor de boca e depois aplicar um gloss labial, que fica bem bonito. Se aplicar o lápis de contorno, você vem... Eu gosto de dar uma leve aumentadinha nos lábios, então eu ultrapasso um pouquinho a minha linha do batom, a minha linha do lábio, ó. Eu gosto de fazer assim, porque daí fica bem esticadinho, fica sem vincos. Então você consegue contornar melhor. Ao invés de fazer assim, ó, que daí fica tudo cheio de vincos, você não consegue contornar. Então ou você faz assim, ou você faz assim, ó. E vai contornando, ó. Arreia. Ó, contornei toda a boca. Aí automaticamente o centro já ficou mais claro, porque eu contornei só a extremidade. Então, só de fazer essa técnica já aumenta os lábios. Quando a gente aplica o gloss, aumenta mais ainda. Então, eu peguei esse gloss com o fundinho douradinho. Ele é muito lindo, gente. Aí, ó, você aplica. Capricha. Eu vou misturar com um pouquinho desse outro gloss também. Coloquei um que é douradinho, agora eu vou pôr um pouquinho do rosinha. Pra misturar os dois, pra ficar um pouco douradinho e um pouco rosinha. Olha só, gente. Uma técnica simples, mas que fica bonita ao mesmo tempo. Uma coisa que é fácil de fazer, não é muito difícil, não utilizei muitas sombras diferentes. E vocês podem ver com pouco produto já fica uma maquiagem super bonita. Ó, o que vocês acharam? Me conte. Olha que lindo que ficou.